Bom dia a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, essa palavra, que você tenha aí um dia de paz, que você seja iluminado pelo poder da palavra de Deus, que a graça e o favor dele seja multiplicado na tua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça a mensagem do começo ao fim. Deus vai falar com você. Eu quero ler com vocês Romanos aqui no capítulo 4, do versículo 23 até o versículo 25. Está dizendo: as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém? Glória a Deus, palavra maravilhosa. Se você for estudar aqui Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 1 aqui, esse capítulo aqui o apóstolo Paulo está falando de Abraão. Em Gênesis, ali no capítulo 15, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. É um crédito, meus amados, não foi pelas obras de Abraão, mas Abraão recebeu esse crédito porque ele acreditou em Deus e confiou em Deus. E aqui o apóstolo Paulo também está dizendo que nós também, se crermos em Deus, ele creditará a justiça para mim e a justiça para você. Se nós crermos que ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E no versículo 25 está dizendo, ó, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Se você for ler ali Isaías 53, no versículo 4 e 5, vai dizer que ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Nós fomos justificados através de Jesus e nós receberemos essa justiça mediante a fé. Em 2 Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo ressuscitou para minha justificação e para a sua justificação. Por isso, ali em Romanos 1,17, vai dizer que o justo viverá pela fé. Em Romanos, ali no capítulo 6, a partir do versículo 6 ali até o versículo 12, é o que a Bíblia está dizendo. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Olha que palavra maravilhosa está dizendo no versículo 6. Ó. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Quando você crê em Jesus Cristo, a sua velha natureza foi crucificado. E agora em Cristo Jesus, meus amados, nós nos tornamos livres. Olha o que diz o versículo 7. Ó. Romanos 6, 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado, amém? Nós que cremos em Jesus, nós somos sepultados com ele e nós somos justificados, nós somos perdoados em Cristo Jesus. O versículo 8, ó, e se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, amém? Agora nós vivemos com Cristo. A Bíblia nos diz ali em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo para mim e para você. É dado uma novidade de vida para nós. Romanos 6,9, pois sabemos que tendo sido ressuscitados do morto, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Pela fé, meus amados, agora nós cremos, assim como Cristo morreu e não pode morrer mais, nós que cremos em Jesus, agora nós recebemos a justiça que vem dele e a morte não tem mais domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida. O pecado não pode mais nos dominar. Romanos ali 6,14 vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. E no versículo 12,
Romanos 6,12. Portanto, não permite que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permita que o pecado domine o seu corpo. O pecado não pode mais dominar você, porque Jesus Cristo deu a vida. Agora você ressuscitou com ele e você está numa novidade de vida. E aí, meus amados, a morte não tem mais poder sobre a sua vida, porque Cristo venceu a morte e ele entregou a vitória para você. E você tem que tomar posse dessa vitória pela fé. Olha o que diz a palavra ali em 1 João 4, do 15 até o 17. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amém? Nós temos que confessar o nosso Senhor. Olha o que diz o versículo 16. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha o que diz o versículo 17. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, semelhantemente somos nós nesse mundo. Assim como Jesus é, meus amados, é eu e você nesse mundo. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Nós estamos conectados no amor de Deus. Assim como Jesus venceu, nós estamos agora na vitória de Jesus. E a Bíblia está dizendo assim como ele é. Se a Bíblia disser como ele foi, já seria maravilhoso, mas a Bíblia está dizendo como ele é, porque, meus amados, através de Jesus Cristo, nós temos a vitória. Em Efésios ali 2,16, vai dizer a palavra que ele nos colocou assentado com ele no trono. Em Filipenses ali no capítulo 3, no versículo 8, no versículo 9, olha o que a palavra de Deus, meus amados, está dizendo para mim e para você. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, a quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim é outorgada por Deus mediante a fé. Amém, meus amados? A nossa justiça é mediante a fé. A lei, ela exigia que nós obedecêssemos, mas a graça, Jesus obedeceu por mim e obedeceu por você. E através da graça nós recebemos a justiça. Nós somos justificados pela fé, por acreditar em Deus, por confiar em Deus e por colocar a confiança em Jesus. Ali em João 1,17 vai dizer que a lei ela veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. E se você for ler ali em Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 8, vai dizer: aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Por que debaixo de maldição? A lei é santa, pura e perfeita, mas exige a sua obediência. E você não consegue obedecer, porque a Bíblia vai dizer, Romanos 3,12, que não há um justo sequer. Quando a Bíblia vai dizer que não há um justo sequer, meus amados, não há um justo em si mesmo. Mas quando nós cremos em Jesus, aí nós recebemos a justiça que vem de Deus. Nós somos perdoados e purificados. Romanos 8,8, olha o que a Bíblia vai dizer. Romanos 8, no versículo 8, eu quero ler com você até o versículo 10. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Se você viver na carne, você não pode agradar a Deus. Mas olha o que diz o versículo 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é de fato que o Espírito de Deus habita em você. Amém, amados? Nós não estamos mais debaixo do domínio da carne. Nós já lemos ali em Romanos 6,14. O pecado não pode mais nos dominar. Em Gálatas 5,16 vai dizer: viva pelo Espírito e de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da vossa carne. Agora é dado poder para mim e para você vivermos, meus amados, de acordo com a vontade de Deus. Continuando o versículo: todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha o versículo 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa
do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? O nosso corpo foi crucificado em Cristo pela fé e agora nós vivemos por causa da justiça, porque Jesus Cristo me justificou, Jesus Cristo justificou você e agora nós nos tornamos justos pela fé, nós recebemos a justiça que vem de Deus e por isso a palavra de Deus diz ali em Romanos 8:1 que não há mais condenação para mim e para você em Cristo Jesus. Em Efésios 4:11 ali no versículo, a Bíblia está dizendo, ó, versículo 11 até o versículo 13, ó. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça, e quando você crê nele, você é edificado em Cristo. Olha o que diz o versículo 13, ó, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você passa a conhecer Cristo plenamente como Ele é. Agora, mediante a fé, meus amados, nós podemos viver na plenitude de Cristo, ter a revelação da plenitude de Cristo. Colossenses 2:9 vai dizer, ó, pois assim em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade está em Cristo Jesus. E nós, quando nós atingimos a maturidade, meus amados, nós podemos ter acesso a essa plenitude e viver a vida de abundância e a vida de vitória que Jesus conquistou para mim e para você. 1 João 5:13, ali no versículo 13 até o versículo 15 está dizendo, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Você tem que saber, meus amados, que tem a vida eterna. E essa vida eterna é aquela vida de João 10:10, de abundância que Jesus conquistou para mim e para você. E nessa vida eterna é dado para nós saúde, prosperidade, bonança, paz, alegria no Espírito Santo. Isto é a vida eterna. Amém, amados? A morte não tem mais poder sobre nós, porque nós herdamos a vida que há em Cristo Jesus. Versículo 14, ó, esta é a confiança que temos ao aproximar de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com sua vontade, Ele nos ouve. Se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, nós estaremos unidos e nós estaremos conscientes da vontade de Deus. E uma vez que você se torna consciente da vontade de Deus, você pode acessar pela fé tudo aquilo que Ele diz na palavra dele. No versículo 15, ó, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Se você verdadeiramente crê que Deus ouve você quando você pede, você tem a certeza que você tem tudo aquilo que você pede. A Bíblia vai dizer ali, em Marcos 11:24, que tudo que nós pedirmos em oração, se nós cremos, nós vamos receber. Então, tudo que você pedir em oração, você tem que crer. E quando você crê, você recebe. Você só pode receber quando você acredita que você tem. Então você tem que pedir e acreditar que você tem. E quando você crê verdadeiramente que você pediu e Deus já ouviu a sua oração, você não vai olhar mais para a circunstância. Você vai olhar para a palavra e vai compreender que os seus pedidos foram atendidos porque Ele ouve a sua oração e Ele já concedeu para você o seu pedido. Em 2 Pedro, ali no capítulo 1, no versículo 4, ali a Bíblia está dizendo, por intermédio destas, Ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Amém, meus amados? Eu e você agora nós nos tornamos participantes da natureza divina. Nós temos o DNA de Cristo. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos filhos. Tudo aquilo que Jesus conquistou pertence a mim, pertence a você. Romanos 8:17 vai dizer que nós somos cordeiros de Cristo e herdeiros de Deus. E 2 Pedro 1:5, olha o que está dizendo. Por isso mesmo, empenhe-se para acreditar
acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Acrescente à sua fé, meus amados, a virtude e o conhecimento. Esteja consciente de quem você é em Cristo Jesus. Esteja consciente que em Romanos 8,17 você é mais que vencedor. E para finalizar aqui, em João 13, a Bíblia está dizendo: os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? João 1,13 vai dizer que nós nascemos de Deus. Nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. E tudo se fez novo na minha vida e na sua vida. Eu já li aqui em 2 Coríntios 5,17 para você. Então viva a partir dessa novidade de vida que Cristo conquistou para você. Quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram esta mensagem, essa palavra, que eles venham tomar posse pela fé, que eles venham compreender que em Ti nós somos mais que vencedores, que a nossa vitória já aconteceu. A palavra Tua diz ali, 1 João 4,17, assim como o Senhor é, somos nós nesse mundo, e nós cremos que nós já estamos na vitória, que nós já vencemos pela fé, e nada mais pode nos separar das suas promessas, porque em Cristo Jesus elas foram concedidas. O amém está concedido para mim e para os irmãos. Efésios 1,3 vai dizer que as bênçãos já foram concedidas. Nós tomamos posse dessas bênçãos para as nossas vidas, para as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém.